Bom, então, nessa parte da disciplina, a gente está levantando o modelo dinâmico da máquina de indução trifásica, né? Então, esse modelo, ele é um conjunto de equações que descreve a interação entre as variáveis eletromagnético e mecânicas da máquina, tá? Então, a gente vai conseguir entender, né, como que as variáveis, nos mais diversos formatos que ela aparece na máquina, ou que elas aparecem na máquina, como que elas interferem umas nas outras, tá? E aí a gente vai ter uma ferramenta, assim, muito poderosa para analisar o comportamento da máquina, para fazer manutenção na máquina, para entender o que potencialmente tem acontecido com ela no momento de uma falha, e para controlar a máquina também, né? E para promover essa modelagem, a gente iniciou o estudo apresentando a estrutura construtiva da máquina, né, com as suas três bobinas de estator, fase A, B e C de estator, e as três bobinas de rotor, fase A, B e C de rotor, né? Entre o estator e o rotor, vai haver, né, um desalinhamento angular, né, ou seja, o rotor rotaciona, então você vai observar um ângulo entre as bobinas do estator e do rotor, que é esse ângulo θr. Além dessa estrutura física dela, construtiva, né, a gente modelou a forma, né, como as tensões, correntes e fluxos se relacionam em cada uma das bobinas, né, e aí até uma expressão simples, né, a gente mostrou que a tensão em uma bobina vai ser a resistência vezes a corrente naquela bobina, mais a variação do fluxo enlaçado no tempo no interior daquela bobina, tal como preconizado na primeira lei de Maxwell. E nasceu, né, desta caracterização uma dificuldade que foi descrever esses fluxos magnéticos em cada uma das seis bobinas, né, como função das correntes em todas as seis bobinas, né? Então, esse sistema ele tem acoplamento mútuo. Corrente circulando na fase B do rotor cria fluxo na fase A do estator e em todas as outras fases da máquina. E com isso, né, se você, por exemplo, variar a corrente do rotor e variar o fluxo do rotor, variar a corrente na fase B do rotor e variar o fluxo associado a essa corrente, você vai ver tensão induzida em todas as outras bobinas, né, por acoplamento magnético. Tá? Então, a gente caracterizou esse acoplamento através de uma matriz de indutâncias de 36 termos, 36 indutâncias, que nos mostram como que as correntes nas seis fases perturbam ou criam linhas de campo magnético nestas mesmas seis fases. Tá? Essa matriz, né, foi apresentada, a gente construiu essa matriz com os detalhes físicos todos envolvidos aqui na modelagem da máquina. Ela ficou enorme, né, muito difícil, né, de ser trabalhada, de onde então a gente resolveu agrupar cada conjunto de sinais trifásicos, né, os três fluxos do estator, ó, fluxo na fase A, B e C do estator. A gente resolveu agrupar esse sinal em um vetor espacial de fluxo de estator, usando o conhecimento da primeira parte da disciplina, no módulo que tratava da representação de grandezas trifásicas por vetores espaciais, né? Então, a gente viu naquela ocasião que, aplicando-se uma conta adequada a esses fluxos, a esse sinal trifásico, a gente conseguiria compactar toda a informação relevante desse sinal em um número complexo, que é o fluxo de estator em alfa beta aqui, né, o que é o vetor espacial de fluxo de estator. Da mesma forma, né, a gente viu que seria possível fazer isso para qualquer sinal trifásico, para o rotor, o sinal de fluxo de rotor, né,
Para as três correntes de estator, corrente na fase A, B e C de estator, a gente pode aplicar, né, a conta adequada a que eu me referi, a transformada de Clark. Então, a gente pode aplicar a transformada de Clark, né, e embutir, zipar, compactar a informação dos sinais trifásicos de corrente no estator através do vetor espacial de corrente de estator. E a mesma coisa para as três correntes do rotor. A gente pode compactar a informação das três em um vetor espacial de correntes do rotor através da conta da transformada de Clark. Então, a gente, na última aula, a gente fez isso, né? A gente aplicou aqui a transformada de Clark ao fluxo de estator, né? Essa transformada ela é processada através desta conta aqui, né? 2/3 da contribuição da fase A, somada à contribuição da fase B, que é rodada no plano dos complexos de 120 graus, que é a multiplicação por essa constante A, que tem módulo 1 e ângulo 120, somado à contribuição da fase C, rodada de 240 graus, né? Ou seja, a contribuição da fase C é multiplicada por A ao quadrado, né? A ao quadrado é o número de módulo 1 e ângulo 240 graus. Então, qualquer coisa multiplicada por A ao quadrado vai ser rotacionada no plano dos complexos de 240 graus, né? Essa soma aqui é toda feita no plano dos complexos. A gente está somando aqui três complexos e obtendo como resultado um quarto número complexo, que é o vetor espacial, né? E aí, então, na aula passada, a gente foi lá naquela matriz grandona, pegamos os 6 termos, as 6 indutâncias multiplicadas pelas 6 correntes da máquina que caracterizam o fluxo da fase A e colocamos aqui na primeira linha. E somamos com os 6 termos da segunda linha que caracterizam o fluxo da fase B, né, multiplicado pelas 6 correntes, colocamos aqui na segunda linha, e os 6 termos, né, da terceira linha da matriz, multiplicados pelas correntes que caracterizam o fluxo da fase C, e somamos com o resultado apresentado na terceira linha, né? Aí a gente promoveu uma álgebra bem densa na aula passada, né? Foi uma aula com muita matemática. E essa álgebra ela foi promovida no sentido de agrupar termos no formato da transformada de Clark, tá? Então, dos infinitos possíveis processamentos matemáticos que poderíamos fazer, nós escolhemos, para simplificar o modelo, né, para criar vetores espaciais e enxugar a informação de 3 termos, né, em um único termo, né, a gente procurou, então, fazer os cálculos no sentido de agrupar variáveis no formato da transformada de Clark, ou seja, contribuição da fase A somada com a contribuição da fase B, rodada de 120 graus, e somada com a contribuição da fase C, rodada de 240 graus. E aí, com essa diretriz de cálculo, né, a gente fez uma série de agrupamentos nesse formato, cancelamentos, simplificações, e chegamos aqui na expressão do fluxo de estator, né, em função aqui da corrente do próprio estator, né? Então, está se dizendo aqui que o ímã que chega no estator, ele é parcialmente criado por uma contribuição do próprio estator, até por isso essa indutância LS chama indutância própria, e a outra parte dessas linhas de campo do ímã são criadas por uma contribuição do rotor, tá mostrada aqui na segunda parcela da soma, tá? Bom, esse processamento aqui caracterizou o agrupamento da informação do fluxo de estator no vetor espacial de fluxo de estator. Falta ainda fazer, né, a caracterização para o fluxo de rotor, né? Então, para o fluxo de estator, esse processamento, né, envolveu as 18 primeiras parcelas, são essas 3 linhas aqui, ó. Essas 3 primeiras linhas, né? E se a gente observar bem a estrutura da matriz, nós veríamos
que o cálculo do fluxo do rotor, do vetor espacial de fluxo de rotor, não demandaria a repetição de todos esses passos aqui, ó, da aula passada, tá? Que foi uma matemática bem densa. Se precisasse, a gente até repetia, não tem problema, isso não é um grande problema, não. Mas a estrutura matemática nos permite chegar ao mesmo resultado, tá? Um resultado rápido, omitindo algumas horas aqui de trabalho. Tá? Como? Né? Como que isso se processaria? Olha só, quando a gente trabalhou com fluxo de estator nessas 3 primeiras linhas, dividindo aqui, ó, mais ou menos, a gente viu que esses 9 primeiros termos aqui, ó, 3 primeiras linhas e 3 primeiras colunas, elas mapeiam o efeito do estator sobre o fluxo do próprio estator. Tá? E esse efeito apareceu lá embaixo, no final do processamento, nessa parcela aqui, ó. Aqui está descrito o efeito do estator sobre si próprio. Os outros termos que nós processamos na matriz são esses últimos 9 termos, né, que descrevem o efeito das correntes do rotor sobre o fluxo do estator. Tá? Então, considerando que o rotor esteja, foi até usando até dessa figura, uma posição θr com relação ao estator, ou seja, se a gente tomar a bobina da fase A do rotor, ela estaria θr graus à frente da fase A do estator. Tá? Mesma coisa vale entre BR e BS ou entre CR e CS. Tá? Então, o rotor está adiantado com relação... O rotor tem uma posição angular de θr graus com relação ao estator. Essa posição apareceu aqui, né, nesses 9 termos. Nós usamos, né, uma indutância LSR para modelar o acoplamento nas bobinas do estator devido às correntes do rotor. Né, e multiplicamos essas indutâncias, né, com essa configuração física pelas correntes do rotor, de onde, então, né, na caracterização do vetor espacial de fluxo de estator, nasceu a segunda parcela, que é essa aqui, ó. Três meios de E elevado a J vezes a posição angular, vezes aquela indutância de acoplamento estator-rotor, vezes o vetor espacial de corrente de rotor. Tá? Bom, na tarefa que eu estou propondo hoje, né, na tarefa de modelagem que eu estou propondo hoje, a gente gostaria de caracterizar o fluxo do rotor como um vetor espacial. Igualzinho nós fizemos com o fluxo do estator. Então, essa caracterização passaria, né, pelas mesmas etapas algébricas de semana passada. A gente teria que tomar a transformada de Clarke, né, envolvendo os fluxos nas fases A, B e C do rotor e fazer todo o processamento algébrico que foi feito semana passada. Só que os termos envolvidos aqui nas indutâncias são os mesmos que nós usamos quando nós... Não são os mesmos, desculpa, eles são similares, né, a termos que nós usamos aqui quando a gente fez o cálculo do vetor espacial de fluxo de estator. Tá? Os termos que aparecem aqui nessas 3 indutâncias, tá, são similares aos que nós vamos inserir nessas outras 3 aqui. Isso pode ser visto na matriz lá em cima. Vou voltar na matriz de indutâncias lá. Ó.
Aqui, ó. Quando a gente processou o acoplamento de fluxo próprio do estator, né, correntes do estator, criando fluxo magnético no próprio estator. Então, nós né, usamos esses 9 primeiros termos. Agora, né, no processamento do fluxo magnético do rotor, do vetor de fluxo magnético de rotor, o acoplamento de campo magnético no rotor, devido às próprias correntes do rotor, vai ser caracterizada por esses 9 termos aqui, ó, os últimos 9. Tá? Então, eles vão fazer o mesmo papel dos 9 primeiros. Só que nos 9 primeiros termos, onde a gente tinha a indutância de dispersão do estator, a gente passa até agora em indutância de dispersão do rotor. Onde apareceu indutância mútua de estator, ó, que aparece aqui para todo lado, a gente vai ter a indutância mútua do rotor, que vai aparecer aqui para todo lado também, ó. Tá? Onde apareceu o cosseno de 120 aqui, no processamento do acoplamento próprio do estator, vai aparecer nas mesmas posições para a análise do acoplamento próprio do rotor. E onde apareceu o cosseno de 240 aqui, ó, na análise de acoplamento próprio do estator, ou menos 240 ou mais 120, dá na mesma, tá? Você vai ter aqui nas mesmas posições o cosseno de menos 240 ou mais 120 para modelar o acoplamento próprio de rotor. Ou seja, é a mesma conta, tá? Só que, né, aonde você usou IA, IB e C na conta da aula passada, você usaria IAR, IBR e ICR. Onde você usou LLS, a indutância de dispersão do estator, a gente usaria LLR, que é a indutância de dispersão do rotor. Onde usou a indutância mútua do estator, nós usaríamos a indutância mútua do rotor. Igualzinho. Nós só trocamos os nomes. E onde a gente usou, né, fluxo na fase A de estator, viria fluxo da fase A de rotor. Onde usou B de estator, vem B de rotor. Onde usou C de estator, vem C de rotor. Tá? Então, só trocou o nome das variáveis. Então, o resultado vai dar o mesmo, só trocando os respectivos nomes. Né? Então, vamos escrever lá embaixo. Então, esse fluxo de rotor, a primeira parcela dele, que é o acoplamento próprio, né, comparado aqui com o que a gente teve no estator, que é esse termo aqui, ó, seria uma indutância própria, só que agora do rotor, vezes o próprio vetor espacial de corrente do rotor. Tá? A segunda parcela aqui, que modelou o acoplamento de campo criado no rotor e que chega no estator, né? Também teria a mesma estrutura, tá? Se a gente for olhar na matriz lá em cima. Tá? Então, no trabalho de semana passada, esse acoplamento mútuo do rotor sobre o estator veio caracterizado aqui, ó, nesses 9 termos aqui dessa submatriz, tá? Então, daqui até aqui, ó. Tá? No trabalho de hoje, né, o acoplamento mútuo de correntes que criam fluxo no estator e que chega no rotor, o acoplamento mútuo do estator sobre o rotor, ele seria modelado por essas 9 indutâncias aqui, ó. Só que, né, no trabalho de semana passada, onde apareceu LSR, que era a indutância que modela o acoplamento
de linhas no estator pela corrente do rotor. Hoje aparece como LRS, né, uma indutância que modela o acoplamento de linhas de campo no rotor pela corrente do estator. Observe que todas essas 9 indutâncias aqui vão ser multiplicadas pelas correntes de estator para compor uma parcela aqui dos fluxos de rotor. Então, no trabalho de semana passada, onde apareceu LSR, vai aparecer hoje LRS. Tá? Então, essa é uma diferença. Uma outra diferença também é a seguinte, uma diferença ou uma, digamos assim, é só uma mudança de nomes de variáveis, tá certo? Mas são sinais físicos aqui de mesma natureza, tá? No estudo de semana passada, né, a gente estava fazendo aqui a caracterização da transformada de Clarke, com relação ao estator da máquina. Então, a gente pegou o sistema DQ, o sistema alfa-beta, e colocamos ele alinhado aqui com o eixo magnético da fase A do estator. Tá? Nessa caracterização de vetores espaciais, né, a gente descreve os vetores em um plano dos números complexos, né, e essa representação em alfa-beta ela é feita em um referencial parado e alinhado com o eixo A da respectiva fase. No trabalho de hoje, que a gente está caracterizando um vetor espacial de fluxo de rotor, né, a gente vai fazer a mesma coisa, só que o eixo magnético da fase A do rotor está girando. Então, é um eixo alfa do rotor e um eixo beta também do rotor. Então, aos olhos do rotor, é o estator que está girando, o que está posicionado a um ângulo menos θr para trás. Então, todo ponto que apareceu menos θr semana passada, né, aqui para modelar o acoplamento de fluxo do rotor chegando no estator, ele aparece como mais θr essa semana, para modelar o acoplamento do estator sobre o rotor. Então, aos olhos do rotor, que é o referencial que nós estamos tomando hoje, tá, é o estator que gira para trás, em sentido oposto. Tá? Então, todo o resultado nosso de semana passada, que envolveu o θr, que eram esses 9 termos aqui, eles se preservam. Todos aqueles resultados. Só que aonde apareceu o θr semana passada, aparece menos θr aqui nessa semana. Tá? Onde teve IR semana passada, né, correntes do rotor multiplicando pelas indutâncias aqui, ó, vai aparecer IS, acoplamento de correntes de estator, multiplicando por essas indutâncias e chegando ao fluxo do rotor. Ok? Então, com essa análise, né, da estrutura da matriz, a gente consegue economizar muitas linhas de cálculo e alguns bons minutos de análise, tá? Que estão, inclusive, mostrados na tela aqui, nesses cálculos que nós fizemos semana passada. Tá? E o resultado seria esse aqui, ó. 3 meses, ia dar 3 meses da mesma forma. Onde apareceu θr semana passada, aparece menos θr essa semana. Todo lugar que aparecia LSR, vai aparecer LRS. E onde vê a corrente de rotor, vai aparecer agora a corrente de estator. Então, isso aqui conclui, né, mais uma etapa importante dessa modelagem. Né, que é a caracterização dos fluxos de rotor como vetores espaciais. Tem uma coisa que eu tô fazendo aqui,
né, que pode despertar curiosidade, que é colocar esse sobrescrito R, né, nas variáveis, nos vetores espaciais de rotor, tá? Isso é exatamente pela explicação que a gente mostrou há pouco, né, que é associada à própria definição do sistema alfabeta. Então, aqui na máquina, ó, digamos que aqui a gente está com um corte de seção transversal da máquina. Tá? O eixo magnético da fase A do estator está aqui, não se move. O eixo magnético da fase A do rotor está aqui, esse aqui se move. Quando a gente processa a transformada de Clarke, tá? A gente assim o faz, alinhando o eixo alfa, o eixo real do plano dos complexos, com o eixo magnético da respectiva fase A do sistema trifásico que a gente está trabalhando. Então, se a gente estiver mexendo, né, com a caracterização de vetores espaciais de estator, a gente vai construir o sistema alfa-beta alinhando o eixo alfa com a fase A do estator. Né? Quando a gente caracteriza vetores espaciais de variáveis medidas no rotor, e até agora a gente está fazendo a medição dessas variáveis do rotor nas bobinas do rotor, tá? Então é como se a gente estivesse colocando amperímetros na bobina da fase A, B e C do rotor. Então, a caracterização dos vetores espaciais, né, no sistema alfa-beta, ela vai ser feita com o eixo alfa do sistema alfa-beta coincidindo com o eixo magnético da fase A do rotor, que é diferente do estator. Tá? Então, por isso que eu estou usando aqui na descrição de vetores espaciais, ó, em alguns momentos eu uso o sobrescrito R para dizer que o vetor é conhecido no referencial alfa-beta do rotor. Tá? Então, por exemplo, esse fluxo de rotor ali, que a gente acabou de calcular no referencial alfa-beta do rotor, seria descrito assim, ó, ele é conhecido, né? Ele é representado no alfa-beta do rotor. Então, você conhece a projeção dele na direção alfa, ou seja, a parte real dele. E a projeção dele no eixo imaginário, que é a projeção beta. Tá? Quando a gente menciona, né, no fluxo de estator em alfa-beta, que é igual esse aqui, né, a gente está se referindo a um número complexo, cuja representação é conhecida nesse referencial azul claro. Então, seria um vetor, se ele tivesse desenhado aqui, ó, né, que é definido, que é conhecido nesse referencial alfa-beta aqui do estator. Então, você conhece a projeção dele na direção real e a projeção dele na direção imaginária. Tá? E aí, nesse momento, para diferenciar, né, vetores definidos no referencial alfa-beta rotor, do rotor, de vetores definidos no referencial alfa-beta do estator, eu estou colocando um sobrescrito R aqui nas variáveis do rotor. Com a evolução da modelagem, a gente depois vai descrever todos eles num único referencial para facilitar os nossos trabalhos. Tá? Mas ao presente momento, eles não estão com essa conotação. Tá? Só reforçando aqui um pouquinho, né, esse entendimento, aqui, ó, quando a gente fez a modelagem lá do início, ó,
Tá? A gente considerou as correntes do rotor, né? ICR, IBR, IAR, aqui ó, IAR, IBR, ICR, são as correntes do rotor medidas no rotor, né? E aí na matriz de indutâncias, elas vieram, né, conforme elas seriam medidas no rotor, tá? Então o referencial ele está todo o referencial, ou desculpa, a transformada de Clark aplicada à grandeza de rotor envolve na sua estrutura, né, as grandezas medidas no próprio rotor. Então, os próprios resultados, né, são correlatos ao sistema alfa-beta do rotor, que é esse que está aqui girando com o eixo da fase A do rotor. Tá? Bom, então a gente observa aqui, ô Zé Rogério, que a estrutura do nosso modelo reduziu brutalmente, tá? Então, a gente tinha aqui uma descrição do acoplamento entre fluxos e correntes feita por uma matriz de 36 termos. Tá? Agora nós reduzimos isso aqui tudo, tá, para 4 termos: corrente em alfa, fluxo em alfa beta no estator, fluxo em alfa beta no rotor, e correntes em alfa beta tanto de estator quanto de rotor. Tá? Então o esforço algébrico trouxe aqui uma vantagem assim, brutal na modelagem da máquina. Tá? E continuando nessa linha, né, existem também as expressões que relacionam tensões, correntes e fluxos em ABC, que também seriam mais convenientemente tratadas se fossem descritas em alfa-beta. Né? Então aqui a gente mexeu com os fluxos primeiro, que são os mais difíceis, e como mostramos para cada uma das bobinas da máquina, vou colocar aqui, a gente vai agora trabalhar com as expressões das tensões em referencial ao alfa-beta. Tá? E para isso, né, a gente vai recuperar aqui as relações entre tensão, corrente e fluxo, que a gente descreveu na primeira aula até. Então, a tensão que a gente aplica na bobina da fase A do estator, até aproveitando o desenho, vai ser essa aqui, né? Ela vai ser dividida, né, na queda de tensão na própria resistência da máquina, que é RS vezes AS, mais a derivada no fluxo da fase A de estator no tempo. Né? Ou seja, vão ter linhas de campo que vão passar aqui, né, igual o campo girante da máquina, fluxo magnético aqui do campo girante, e que vai promover fluxo magnético variável no interior dessa bobina. Logo, por primeira lei de Maxwell, nós teremos tensão induzida aqui nos terminais da bobina também, devido a esse fluxo variável presente ali, tá? Que está expressa aqui nessa parcela. Né? A mesma coisa vai acontecer na bobina da fase B. E a mesma coisa vai acontecer na bobina da fase C. Bom, e a gente fala, né, que um modelo com essa estrutura é um modelo em ABC, as variáveis estão em ABC. E a gente gostaria, né, de descrever essas expressões em alfa-beta. É por isso o título aqui. Né? Bom, o vetor espacial de tensão de estator em alfa-beta seria descrito pela transformada de Clark, né? Bastaria aplicar a transformada de Clark. 2/3 da contribuição da fase A mais a contribuição da fase B rodada de 120 graus mais a contribuição da fase C
rodada de 240 graus. Só que a contribuição da fase A, a tensão VAS, está aqui, ó. A VBS, que aparece aqui na expressão da transformada de Clark, ela está aqui, ó. E a VCS, que aparece aqui na transformada de Clark, ela vem aqui, ó. Né? Então, somar VA com AVB é a mesma coisa que somar esse VA com A vezes VBS. Multiplicar esse lado da igualdade por A é a mesma coisa que multiplicar o outro lado da igualdade por essa constante A que aparece na transformada de Clark. Então é a mesma coisa de somar, né? Quando a gente soma VA com AVB, é a mesma coisa de somar VA com AVB, que é a mesma coisa de somar esse lado da igualdade mais A vezes esse outro lado da igualdade, o segundo lado da igualdade na expressão do VB. E quando a gente soma isso com A2VC, né? A mesma coisa que somar isso aqui com A2 vezes VC, né? É a mesma coisa de somar, então, os dois primeiros termos aqui com A2 vezes a soma dessas duas parcelas. Tá? Então, se a gente fizer, né, um processamento aqui desses termos somados, a gente vai conseguir relacionar vetores espaciais de correntes e fluxos com o próprio vetor espacial de tensão. Né? Vamos fazer isso, então, para também caracterizar as relações de tensões em alfa beta, ou como vetores espaciais. Então, a ideia vai ser o quê? Enxugar essas três equações aqui em uma única equação, envolvendo todas as parcelas, todos os sinais físicos de interesse. Né? Então, o que nós vamos ter? Ó? Eu vou processar essa soma aqui, ó, desses três termos do segundo lado da igualdade. Então, inicialmente, vou marcar de cor diferente aqui, vamos pegar esses três termos que envolvem a resistência de estator. Tá? Então, somando aquelas três parcelas que envolvem a resistência de estator, né, a gente pode colocar esta resistência de estator em evidência. Né? Então, essa com essa e essa. Né? E o que sobra, então? Esse 2/3, né, que aparece aqui, ele não pode sumir, vezes IA mais A e B mais A2 e C. E, continuando o processamento, né, nós teríamos, nas próximas, ou na próxima parcela, a soma de termos que envolvem aqui os fluxos magnéticos. Né? Então, teríamos a derivada no fluxo da fase A, mais A vezes a derivada do fluxo na B, mais A2 vezes a derivada do fluxo na C. Né? Então, isso ia ser dado pela soma desses três termos aqui em parênteses. Tudo isso deveria, então, ser multiplicado por 2/3. Vamos colocar lá. 2/3, que é esse que aparece aqui fora, vezes a soma das parcelas de tensão. Contribuição da fase A, né? Nesse caso aqui, viria com esse termo. Contribuição da fase B
multiplicada por A. Então, A vezes a derivada do fluxo na fase B. Né? E por último, A2 vezes a derivada do fluxo na fase C. Opa. Certo? Bom, aqui a gente tem a soma das derivadas de três funções. Então, isso é a mesma coisa que derivar a soma das três funções. Né? Esse seria um resultado. E aqui em cima, ó, a gente tem exatamente o formato da transformada de Clarke para a corrente de estator. 2/3 da contribuição da fase A, mais A vezes a contribuição da B, mais A2 vezes a contribuição da C. Essa é uma diretriz algébrica, eu estou fazendo os cálculos, tentando, sempre que possível, agrupar os termos desta maneira, né, para poder, então, compactá-los no vetor espacial correspondente e daí diminuir o tamanho das equações do modelo. Tá? Então, aqui, né, desse esforço algébrico, a gente teve sucesso, né, conseguimos aqui caracterizar o vetor espacial de corrente de estator. E aí, continuando, isso aqui seria RS vezes S mais a derivada no tempo de 2/3 do fluxo da fase A mais A vezes o fluxo da B, né? Esse A aqui, ó, que é o mesmo que aparece, você pode colocar para dentro da derivada, porque é uma constante, e a derivação é no tempo. Então, você pode colocar para dentro da derivada ou tirar, né? Aqui eu coloquei para dentro da derivada, então virou a derivada de A vezes o fluxo na B. E aí eu estou colocando a expressão das três funções, né, da soma das três derivadas, como a derivada da soma das funções. Então, aqui vem A2 vezes o fluxo da fase C. E aí, novamente, né, a gente caracteriza aqui nesse termo o vetor espacial de fluxo de estator. Né, o que conclui, então, essa etapa da modelagem. Então, a tensão de estator, o vetor espacial de tensão de estator, vai ser igual a essa parcela aqui, mais a derivada do fluxo de estator. Então, essa expressão, né, ela traz a relação entre tensão, corrente e fluxo magnético aqui no referencial alfa beta. Né? E com ela, então, a gente conseguiu compactar aqui né, essas três equações em uma única expressão, uma única equação. Tá? Esse fluxo que aparece aqui em alfa beta é o mesmo que a gente acabou de trabalhar com ele, né? Tanto hoje quanto na aula passada, esse aqui, ó. Tá? E da mesma forma aqui, Zé Rogério, né, a gente pode descrever uma expressão para a tensão do rotor em referencial alfa beta. Tá? Então, essa expressão, né, nasceria da mesma abordagem. Então, na bobina da fase A do rotor, você tem uma tensão VAR,
né, que vai ser consumida com uma queda de tensão na resistência do rotor, mais uma tensão devida ao fluxo variável que fura o interior da bobina. Da mesma forma, você vai observar que a tensão imposta aqui por uma fonte externa à fase B vai ser consumida por parcelas similares no circuito, e na fase C a mesma coisa. Se nós, então, procurarmos descrever essas relações com todas as variáveis representadas como seus vetores espaciais, nós teríamos a seguinte manipulação, né? A gente poderia, então, começar caracterizando as tensões no referencial alfa beta, né? Então, a tensão do rotor no referencial alfa beta seria dada pela transformada de Clark. 2/3 da fase A mais A vezes a tensão da fase B mais A ao quadrado vezes a tensão da fase C do rotor. Né? Igualzinho aconteceu com a modelagem aqui de cima. Igualzinho. Tá? A gente só estaria trocando os papéis. Onde apareceu RS aqui, apareceria RR aqui. Onde apareceu IA, IB e IC de estator, aqui apareceria IA, IB e C de rotor. E onde apareceu o fluxo na fase A, B e C de estator, apareceria aqui fluxo na fase A, B e C de rotor. Ou seja, basicamente, trocar o subscrito S aqui por R aqui embaixo. Né? Então, o resultado é o mesmo, só trocando o nome dessas variáveis. Então, aproveitando o resultado da outra modelagem, a gente teria isso aqui, ó. Opa. Bom, com isso então, Zé Rogério, a gente conclui é, a modelagem da máquina com sinais representados em alfa-beta. Tá? Então, se a gente fosse fazer aqui uma síntese do modelo, ao atual status que a gente se encontra, tá? A gente teria isso aqui, ó.
Opa, aqui na expressão de cima. Tá? Então, aquele modelo inicial, né, apresentado aqui nas duas primeiras aulas, né, que envolvia 6 equações de tensão e 36, na verdade, 36 termos para descrever as equações de fluxo, ele foi sintetizado a isso aqui, 2 equações de tensão, 2 equações de fluxos. Tá? Ainda assim, a gente tem oportunidade para melhorar esse modelo, porque a gente tem variáveis descritas aqui em referenciais distintos, né, conforme a gente explicou há pouco, as variáveis do estator estão representadas nesse referencial azul claro, que é o alfa-beta de estator, e as variáveis do rotor estão representadas nesse referencial verde, que é o alfa-beta de rotor. Né? Seria bom, então, colocar todas essas variáveis em um único referencial. Né? Isso ia ajudar bastante no nosso exercício de modelagem e depois no controle da máquina, na análise dela em eventos dos mais diversos estudos, tá? Eficiência energética, em estudos de manutenção, tá? Previsão do comportamento dela. Então, ajudaria, né? Ter as variáveis representadas num único referencial, para você não ter que ficar pensando em referenciais distintos. Tá? Bom, o que acontece? Essa tarefa, tá? Essa representação no referencial único, vai ser o referencial DQ, e eu queria abordar isso com vocês na aula que vem, tá? Para acomodar isso tudo numa aula, para não quebrar o raciocínio, tá? Hoje, o que eu queria fazer era essa parte aqui, concluir o material com essa síntese do modelo em alfa-beta. Eu queria, então, abrir a palavra para você, para dúvidas, para intervenções, saber se você entendeu, né? Eu fico à disposição. Não, Léo, só um instante, fechando o microfone, tá dando retorno. Ô Zé, como é que é? O sinal vem com ruído? Como é que é aí que você falou? Só um instante, tô tentando ajeitar para o microfone ficar melhor. Tá bem ruimzinho aqui mesmo. Tá dando para ouvir? Beleza, agora eu tô te ouvindo legal. Ah, tá. Então, eu vou precisar estudar direitinho essa última parte, assistir sua aula aqui. Eu fiquei com dúvida em alguns pontos. Só que aí eu vou tentar estudar tudo primeiro. Aí eu posso te mandar as dúvidas por e-mail? Estou totalmente disponível. Se você querendo mandar por e-mail, eu te respondo. Se você quiser fazer uma reunião dessa por videoconferência, a gente faz. Do jeito que você achar melhor, tá? Pode mandar que eu Tá. estou à disposição. Não, beleza, então, Léo. Ainda falta dar uma estudada inicial para poder assimilar tudo certinho. Aí, então, ficou uma próxima aula fazer esse ajuste de colocar todas as variáveis no mesmo referencial, então. Exatamente. É a aula Tá. que vem. Aí, já tem previsão de quanto que vai ser o primeiro teste? Olha, eu estou tô finalizando a modelagem, né, para a gente marcar a data desse teste, tá? Eu Tá. estou acompanhando o andar de vocês, tá? Aham. Eu vou avisar com boa antecedência,
propor uma data, né, quando a gente finalizar isso, e aí, receber de vocês o feedback. Se tiver conveniente, a gente preserva a data, senão a gente negocia. Tá? Geralmente eu não marco data de prova a ferro e fogo, porque às vezes tem 3 provas no mesmo dia, sabe? Eu acho que não fica produtivo. Então eu vou perguntar a vocês aqui nas próximas aulas, vou mandar, semana que vem eu vou fazer uma proposta, aí eu vou mandar, e aí se atender a gente, né, faz o teste conforme essa proposta. Bom, beleza, então. Então tá bom. Então valeu, Zé Rogério. Obrigado aí. Valeu, obrigadão aí. Bom final de semana aí pra você aí, Léo. Obrigado, cara. Bom fim de semana para você também. Obrigadão. Falou.